Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Fatos Insanos. Meu nome é Priscila Gimenez e hoje estamos trazendo um top 10 falando sobre doces que você não deveria voltar a provar jamais. Pode não parecer, mas muitas guloseimas açucaradas vendidas no mercado podem ter um efeito fatal sobre nós. Apelidada como morte branca, o açúcar é uma substância altamente viciante e leva a vida de aproximadamente 184 mil pessoas por ano. Seu consumo excessivo é um fator de risco para doenças como câncer, diabetes ou até doenças cardíacas. O suquinho em pó é uma alternativa para quem gosta de um refresco gelado e fácil de preparar. O problema é que alguns refrescos não alcançam nem 1% do teor de polpa de fruta em sua composição. No restante estão corantes químicos, antioxidantes, aromatizantes e muito açúcar. Na verdade, o suco em pó é basicamente açúcar com pouquíssima fruta. Não há nada de errado em mascar um chiclete de vez em quando, mas, frequentemente, você já deve ter escutado falar que faz muito mal. Vamos explicar o porquê. A ingestão das substâncias que compõem a goma de mascar faz com que o estômago se prepare para a digestão, gerando ácidos que, se não entrarem em contato com alimentos, acaba criando úlceras na parede do estômago. Além disso, as gomas possuem sorbitol, um adoçante que não é processado pelo nosso corpo e que, em grandes quantidades, pode causar diarreia. Agora você vai pensar duas vezes na hora de aceitar balinhas Sete Belo de troco na padaria. Tanto as balas Sete Belo quanto o pirulito Big Big contêm a mesma composição. Vejamos os ingredientes: açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes, emulsificantes, acesulfame K, corantes vermelho 40 e azul brilhante, amarelo crepúsculo, indigotina e antioxidante BHT. A maioria das pessoas não fazem a mínima ideia do que são todos esses ingredientes estranhos. E isso é muito ruim, porque o acesulfame K, por exemplo, vendido comercialmente como Sweet One, é um substituto do açúcar, e há inúmeras controvérsias quanto à sua segurança para a saúde humana, sendo potencialmente cancerígeno. Esse aditivo causou tumores na tireoide de ratos, coelhos e cachorros testados em laboratório. O corante amarelo crepúsculo foi proibido em alguns países da Europa, pois pesquisas demonstraram uma relação dessa substância com hiperatividade e outros distúrbios de comportamento em crianças. O azul brilhante causa irritação ao trato respiratório e das membranas mucosas. Doses altas produzem cólicas estomacais, estenose no esôfago, náusea e vômito. O antioxidante BHT foi banido no Japão, Romênia, Suécia, Austrália e nos Estados Unidos é proibido para alimentos infantis. O McDonald's teve que deixar de usá-lo em 1986. O problema do Kinder Ovo não é do chocolate em si. Acontece que na geração atual, a conscientização a respeito da saúde e obesidade tem ganhado mais força. Então, países como o Chile e os Estados Unidos proibiram a venda desse doce. A ideia é não misturar brincadeiras com açúcar e gordura saturada. E o Kinder Ovo faz exatamente isso, onde a criança ganha um brinquedo depois de consumir um ovo de chocolate. Você sabia que já existiu uma bala que foi apelidada de a bala assassina? Nos anos 80, um grande número de crianças foram hospitalizadas depois de engasgar com essa bala, e então foi alvo de várias lendas urbanas. Elas vinham embaladas em plástico transparente, o que realçava o colorido das balas e chamava a atenção das crianças. Elas eram perigosas porque eram muito lisas e escorregavam facilmente para a garganta da criança, impedindo a passagem de ar, causando inúmeros acidentes. No início dos anos 90, o produto foi proibido para o comércio, mas muita gente garante que ainda encontram essas balinhas vendendo por aí. Esse é outro doce com o mesmo histórico de perigo, a mini gelatina em cápsula. Em 2015, ela foi até banida em alguns países, devido a uma série de acidentes que, em seus casos mais críticos, terminaram em morte. A pequena cápsula foi projetada para que a criança possa sugar a gelatina. O problema é que, com a força da sucção, elas acabam ficando presas na garganta.
Na verdade, a única coisa ruim dessa guloseima é que, apesar do formato, elas não são batatas. E por mais que pareça estranho, muita gente não sabe disso. Isso porque antes ela realmente era vendida como batata, mas por uma ação judicial, seu criador mudou a descrição dos ingredientes e tirou a palavra batata da embalagem. Seu conteúdo verdadeiro inclui cereais como arroz, trigo e milho, e vestígios de flocos de batatas e aromatizantes. Carregada com muito açúcar, essas pequenas guloseimas possuem densidade energética assustadora. Além do excesso de açúcar, os biscoitos recheados ainda contêm muita gordura saturada, o que favorece o aumento do colesterol ruim e a diminuição do colesterol bom. O desequilíbrio nas taxas de colesterol é fator de risco para o surgimento de doenças cardiovasculares muito graves. E para completar, os aditivos usados para dar cor a essas bolachas também são prejudiciais à saúde, estão associados à hiperatividade e déficit de atenção. Além de possuir muitas substâncias artificiais em sua composição, o refrigerante contém valor nutricional quase nulo. As variações cola, em especial, têm uma grande quantidade de fosfatos que, em excesso, provocam liberação do cálcio e o consequente enfraquecimento dos ossos, facilitando a incidência de doenças como a osteoporose. Já os refrigerantes diet contêm o aspartame como adoçante. Sua metabolização gera metanol, substância tóxica para os neurônios, que, em excesso, provoca degeneração neural e está relacionada a doenças como o mal de Alzheimer. Obrigada por assistir e não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Assim, você pode acompanhar as novidades do canal todos os dias.